Para você que está assistindo o canal Monarquia Livre, vamos entender melhor a diferença entre o sistema monárquico e o republicano? Então vamos fazer aqui uma divisão de tela. E vamos escrever aqui. Monarquia parlamentarista e aqui república presidencialista. Então, na República Presidencialista, nós temos a figura do presidente. Esse presidente corresponde ao cargo executivo. Já na monarquia, muda um pouco de figura. Temos o executivo dividido em dois cargos: chefe de Estado e chefe de governo. Ok? Então, aqui, para chefe de governo, nós temos um primeiro-ministro. O primeiro-ministro, ele é o parlamentar mais indicado. Então, nós vamos colocar aqui, para ficar bem claro o desenho. Que é o Congresso Nacional. Não muda na monarquia parlamentarista, mas o Congresso, geralmente, numa monarquia parlamentarista, se chama parlamento. Não muda nada, tem deputados, senadores, aqui sempre será Congresso Nacional. Embaixo nós temos o povo. Aonde? Aqui embaixo. Nós vamos dividir isso aqui em dois. População partidos políticos. Ok? E também população. E aqui partidos políticos.
Então nós temos aqui uma formação diferente. Aqui nós podemos colocar, para ficar mais fácil você entender, a figura de um rei. No Brasil, é exercido pelo imperador, ok? Então, como que é isso? O chefe de Estado é o rei. Ele representa diretamente a população, certo? Ele representa a população diretamente. Já o parlamento, ele é eleito pela população que escolhe os candidatos. Ou seja, você não vota naquilo que você quer, você vota naquilo que os políticos querem que você vote. Já é uma pré-vitória de todos os partidos. Eles vão se ordenar no poder, mas enfim é isso. E o parlamento vai escolher o primeiro-ministro. Aí você pergunta, é democrático isso? Sim. Por quê? Porque você já escolheu o parlamento. Então, o melhor parlamentar, o mais influente, ele vai ser o primeiro-ministro que vai governar. Né? Então, aqui, vamos botar aqui um parênteses. Governar o país. E o que faz o chefe de Estado? Representa e fiscaliza. Então, o rei, ele vai fiscalizar o primeiro-ministro. Que é fiscal. E ele vai ser fiscal também do parlamento. Então, ele vai ser fiscal. Ele é o fiscal do povo. Fiscal do povo. Certo? Então, o que acontece? Quando o primeiro-ministro não consegue exercer de forma plena o governo, corrupção, fracasso nos planos econômicos, ele está afundando o país. Chega o chefe de Estado, que é o rei, e dissolve o primeiro-ministro. Então, vamos pegar aqui uma abóbora. Ele elimina o primeiro-ministro. Assim como se o chefe de Estado, que é o rei, que é o fiscal do povo, vê corrupção e algum problema no Congresso de credibilidade, de desempenho, ele também dissolve o parlamento. E aí o chefe de Estado convoca as eleições, convoca, que eu vou botar em convoca novas
eleições. Então, isso aqui é o que vai acontecer. Vou botar em preto aqui. E vamos marcar para ficar bem ajustado. Ok? Vamos pintar aqui. Então, o chefe de Estado, por que ele faz tudo isso? Por que ele tem tanto poder de eliminar o primeiro-ministro incompetente ou corrupto e ele tem o poder de eliminar o Congresso Nacional, que é incompetente ou corrupto? Porque ele representa o povo, ele tem legitimidade. Ele representa 100%. Por quê? Porque ele não é filiado a partido político. Então, portanto, o rei não é filiado a partidos políticos e não tem influência de grupos econômicos. Vamos pegar aqui, diminuir isso. Grupos econômicos. Ele não tem influência de partidos e grupos econômicos, por quê? Porque ele não governa. Ele só representa o país e fiscaliza. Ele não tem nada a ver com o governo. Quem governa é o primeiro-ministro. Então, ele só representa os interesses da população. Então, o que acontece? O povo tem um fiscal, que é o rei. Essa é a diferença. Então, se você tem os políticos, o Congresso Nacional, que tem um fiscal, o que vai acontecer? O cara vai deixar de roubar. Ou ele vai ficar inibido de roubar, ou o número de roubos é menor. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro pode se reportar ao rei para ser aconselhado, ou seja, ele não só vai ter a equipe econômica dele, vai ter o Congresso Nacional para governar e também ele vai ter o aconselhamento do rei. Aqui já é diferente. Nós estamos vivendo o verdadeiro inferno. Por quê? Porque você vota para o Congresso Nacional. Você vota para eleger o presidente. O partido político escolhe o presidente. E quem financia
a eleição, grupos econômicos financia as eleições. Financiam as eleições. Então, o que acontece? Quem financia as eleições são esses grupos econômicos que determinam o que você vai ou não fazer. Então, esses grupos econômicos, eles influenciam no Congresso Nacional, eles influenciam na Presidência da República, que faz as duas funções. Chefia de Estado e de Governo. Aí eu vou te perguntar, quem que fiscaliza o presidente? Órgãos públicos, no geral, mas com péssima eficiência. Por quê? Porque não tem a força do rei. Então, aqui, o que acontece? A dificuldade de tirar um presidente da República corrupto e incompetente é muito difícil. Fica mais 1, 2 anos quase para tirar um presidente da República. Tem superpoderes, uma super concentração de poder. Ele manda e desmanda no país, ao passo que não tem fiscalização. Quando você não tem fiscalização, eu vou tocar muito nesse sem fiscalização. Quando não se tem fiscalização, se rouba e não se pune. Então, nós temos aqui, nesse regime atual de governo, uma impunidade. Nós temos, nesse regime, corrupção sistêmica. O sistema, ele se corrompe. Porque aqui você tem o Congresso Nacional, que foi escolhido praticamente os candidatos pelo partido político. E aqui você tem também o Congresso Nacional, que são políticos, que é a base do governo. E temos o presidente, que é também escolhido pelos partidos políticos. Então, aqui você tem um sistema engessado, ao passo que a monarquia, você tem fiscalização, você tem solução. Então, nós vamos apagar esses dois esquemas para dizer as vantagens da monarquia. Por aqui vocês entenderam, né? Você tem aqui um chefe independente, que é o chefe de Estado, que ele tem 100% da população, porque ele não é escolhido pelo povo, mas ele representa 100% a população. Aqui nós temos um presidente que representa parte da população. Por isso que é chamado de partido, pessoal. Porque ele representa a parte da população que é escolhida pelos partidos políticos. E uma parte da população vota. Então,
Então, podemos dizer que esse sistema é pouco legítimo, certo? Então, qual é a vantagem da monarquia? Então, vantagens da monarquia é maior fiscalização, dos três poderes, maior fiscalização dos três poderes quanto à incompetência de parlamentares e governo, além de fiscalização da corrupção. Então, com a monarquia, nós teremos uma maior fiscalização. Na verdade, nós teremos fiscalização, porque na República, seja lá qual ela for, não tem fiscalização. Não tem fiscalização, pessoal, não tem. Porque a fiscalização em si já está aparelhada. Então você não tem fiscalização. Aqui você tem fiscalização, porque quem faz essa fiscalização é o rei ou imperador. Certo? Então nós temos a fiscalização. Aqui nós temos aqui descentralização do poder. Por que descentralização do poder? Porque nós temos uma chefia de Estado e de governo, certo? Podemos dizer assim. Então, a chefia de Estado exercido pelo rei ou imperador e a chefia de governo pelo primeiro-ministro. Ele é quase um presidente da República. Como o primeiro-ministro ele não é eleito diretamente pelo povo, mas é uma escolha do Congresso, então nós podemos resolver uma coisa que se chama crise. Resolução rápida de conflitos e crises. Por quê? Porque o primeiro-ministro não é eleito pela população. Então você não cria um problema jurídico aí que demora para derrubar a pessoa. Você não tem que ser, ele não tem que ser simpático a você, ele tem que exercer a função correta para que todo mundo se privilegie. E uma outra coisa que a monarquia dá, planejamento de longo prazo, pensando nas futuras gerações. E aqui você tem
não tem planejamento e o governante, que é o presidente, pensa nas próximas eleições. E aqui, outra finalidade da monarquia, ou qualidade da monarquia, representa 100% da população. Aqui na República, representa parte da população. Então, a parte da população que é representada se dá bem. A oposição é comprada ou massacrada, ok? Numa república. Então nós podemos dividir aqui a tela. Eu posso citar para vocês outras vantagens da monarquia, mas só o que eu já citei para vocês já dá para entender como a monarquia resolve crises, como a monarquia pensa na população, para filhos, netos, tataranetos, resolve rápido crises, descentraliza o poder, porque aí a Constituição determina as funções do imperador e as funções do primeiro-ministro. Aqui, a principal função do imperador é fiscalizar. Fiscalização isenta. E aqui o primeiro-ministro governa o país. Além disso, que representa o país. Essa é a diferença de uma monarquia para a república, que nós temos aqui um presidente que governa de forma autoritária, centralizadora e centralizadora, certo? E um outro problema da República é alto índice de corrupção. Então, você não tem fiscalização. Se você não tem fiscalização, você não tem... Aqui está até errado, né? É bom a gente limpar aqui. Para nós gravarmos bem. Então não tem fiscalização, não tem planejamento, e os governantes os governantes pensam nas futuras eleições. Então tudo que é decidido é para agradar o eleitorado, não é para resolver o problema do país. Essa é a diferença da República. Eles agradam e não governam, eles simplesmente mimam, dão migalhas para o povo. Aqui não, aqui é uma administração profissional. Administração profissional e qualificada. Você tem aí uma administração profissional e qualificada do nosso país. Não
um amadorismo. Ok, pessoal? Entenderam exatamente a diferença? E você vai continuar ainda pensando em defender a República, sabendo que a monarquia pode lhe dar um planejamento de longo prazo quanto às futuras gerações, muito mais representativo em relação ao povo, fiscaliza muito mais, é muito melhor. É um sistema que faz com que o Brasil ele ande. Se não andar, o rei ou o imperador elimina a chefia de governo. A chefia de governo é eliminada, ok? E aí só vai ficar a chefia de Estado do imperador, que aqui vai ser muito mais comum convocar novas eleições, no caso de dissolver o parlamento e derrubar o primeiro-ministro. Tá certo, pessoal? Roubou, foi incompetente, chega o imperador, derruba o primeiro-ministro, derruba todos os deputados e senadores incompetentes e corruptos, convoca novas eleições, resolve o problema na raiz, não tem problema de crise grande na monarquia, se é resolvida com uma nova consulta popular, e acaba a bandidagem, além de uma evolução cultural, tanto em aspectos de não roubar, aspecto de uma educação privilegiada, porque aqui nós teremos governo. Então, nós teremos aqui saúde, escola, segurança, futuro. Por quê? Porque futuras gerações pensa no bem-estar coletivo. Então, temos que olhar isso aqui com carinho. Futuras gerações. E aqui nós não temos nada. Aqui portanto, uma verdadeira palhaçada, um verdadeiro absurdo. Ok, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.